Olá, essa é a quarta aula do segundo módulo do curso Seguindo Jesus. Seja bem-vindo. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, começando pelas bem-aventuranças. As três primeiras tinham um aspecto negativo. Elas lançavam luz sobre aquilo que a gente deve deixar, daquilo que a gente deve negar a si mesmo, né? E agora a quarta, ela tem um aspecto mais positivo. Até agora nós vimos que elas não foram lançadas aleatoriamente. Elas foram colocadas numa sequência lógica, uma desemboca na outra, mostrando o brilhantismo de Jesus no seu ensinamento. A bem-aventurança de hoje é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Ora, o ser humano sempre busca alguma coisa. Ele tem fome, ele tem sede, ele quer comer, ele quer se satisfazer. Agora, há buscas que serão satisfeitas e buscas que não serão satisfeitas. Há fome no ser humano, sede no ser humano que não convém ir atrás, e há aquela que convém ir atrás. Quando Jesus diz o que será saciado, ele também está dizendo o que não será saciado. Vamos começar com alguns exemplos negativos e muito comuns. O primeiro que eu queria destacar é a fome e sede de felicidade. O ser humano busca felicidade, ele quer ser feliz a todo o custo. Só que essa não é uma fome e uma sede fadada ao sucesso, e sim fadada ao fracasso. Porque a felicidade não é algo tangível, concreto, que eu consiga obter correndo atrás dela. A felicidade é o resultado de uma outra busca, ela nunca é um fim em si mesma. Eu vou te dar um exemplo. Imagine um atleta, um corredor que queira ser campeão mundial, campeão olímpico. Ele vai se dedicar a um treinamento intensivo, ele vai cuidar da sua dieta, ele vai cuidar do seu sono, ele vai abrir mão de muitas coisas para poder atingir o seu objetivo. E se na hora da competição ele se sagrar vencedor e receber a medalha de ouro, aí sim ele será feliz. A felicidade virá como resultado por ele ter atingido o seu objetivo e matado a sua fome de ser campeão. A felicidade é assim. Há um tempo atrás, um senador queria emplacar uma lei aqui no Brasil, dando ao brasileiro o direito de ser feliz, como se a felicidade pudesse ser garantida por força de lei. Isso não é assim. Não corra atrás da felicidade. Defina um objetivo certo. Sacie a fome certa do seu coração e assim você será feliz. Uma outra busca fadada ao fracasso é a busca pela satisfação. Porque nós temos esse desejo, essa vontade, porque nós sentimos uma infelicidade dentro da gente, uma insatisfação, nós podemos achar que o objetivo da vida é se satisfazer. E há muitas coisas boas na vida que nos satisfazem, desde comer, beber, estar com pessoas legais, assistir, brincar, fazer nada, tudo isso traz uma satisfação momentânea. O grande problema é que quando nós nos envolvemos com essas coisas achando que o objetivo da vida é sentir essa satisfação o tempo todo, nós também não seremos satisfeitos, porque nós não estaremos tratando do problema. É insensatez agir dessa forma, porque, olha, quando nós olhamos, vamos no médico com uma dor de cabeça, nós não queremos que ele nos dê uma dipirona e diga: olha, quando a dor de cabeça voltar, você toma isso aqui e está tudo resolvido. Nós queremos que ele vá a fundo e descubra a causa da dor de cabeça. Olha, a nossa insatisfação devia servir para nós como sintoma de algo mais sério que precisa ser tratado. Buscar o entretenimento, a distração, para poder esquecer as suas dores não é inteligente, porque não trata da raiz do problema. Nós devíamos pensar qual é a causa da dor, qual é a causa da infelicidade, qual é a causa da sensação de miséria, e então empenhar o nosso coração para resolver esse problema e assim ser plenamente satisfeito em algum momento. Bom, uma terceira busca, uma terceira fome que não será saciada e muito comum dentro do ambiente religioso é a busca por uma experiência abençoada. Especialmente na igreja, muitas pessoas ficam procurando por algo indefinível, algo que não pode sequer ser explicado, uma bênção, uma experiência com Deus,
alguma coisa maravilhosa, extraordinária. E assim eles vão de reunião em reunião, de congresso em congresso, numa busca por algo que outros parecem ter alcançado, mas ele não, e ele fica atrás disso. Olha, apesar de parecer uma coisa positiva, não é algo que nós devemos buscar com a fome e com a sede do nosso coração, porque a experiência abençoada também não irá nos satisfazer. Não nos convém trocar as palavras de Jesus. Jesus diz: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, e não bem-aventurado quem tem fome e sede de qualquer outra coisa. A promessa de saciedade é para quem tem fome e sede de justiça. Mas, ao final de contas, o que é isso? Eu vou explicar para você. Primeiro, não estamos falando de algo natural. Assim como ser humilde ou pobre de espírito, não estava falando de ser pobre intencionalmente, como se aqueles que são pobres automaticamente estão dentro do reino de Deus. Quando falou de bem-aventurados os que choram, está dizendo que basta eu chorar para eu entrar no reino de Deus, ou para eu ser consolado. Não é? Nem todo choro recebe consolo. Quando falou bem-aventurados os mansos, estava querendo dizer que quem tem um temperamento dócil, um temperamento mais tranquilo, tem vantagem, vai participar do reino de Deus. Nenhuma dessas bem-aventuranças está falando de realidades naturais estritamente, mas de realidades espirituais. Ser humilde de espírito é ter uma real convicção a respeito da sua condição frente a Deus. A pessoa percebe o seu pecado e ela se humilha diante de Deus porque não há nem o que ela fazer. E depois de perceber essa condição, cabe a ela chorar e se lamentar e dizer como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois disso, ela se torna mansa, porque não só ela se humilha, como ela percebe que não vale a pena brigar com as outras pessoas, revidar quando ofendida. Ela se torna muito mais mansa, porque ela sabe da condição dela, ela sabe da condição dos outros, e ela tem uma postura diferente para com as pessoas. Também é uma realidade espiritual. Agora, na quarta bem-aventurança, isso não mudou. A busca, a fome de justiça não tem a ver, por exemplo, com a luta contra a desigualdade social, com a justiça social aqui nesse mundo. Jesus está falando de santificação, de justiça pessoal diante de Deus, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual para se tornar como Cristo é, como Cristo viveu aqui, como Ele é hoje. Aquele que tem fome e sede disso tem promessa de santificação. Só para te ajudar, eu vou seguir os pontos conforme está na aula. Fome e sede de justiça é o intenso desejo de ser livre do pecado. A gente sabe que o pecado nos separa de Deus, só a razão de nós não termos comunhão com Deus hoje. O pecado nos coloca numa posição muito ruim diante de um Deus santo. E quem tem fome e sede de justiça deseja ver esse problema resolvido. Tá? Ter fome e sede de justiça é o intenso desejo de ser livre, não só do pecado que nos separa de Deus, mas também do domínio do pecado que nos assola, que nos aprisiona. A pessoa quer ser livre desse domínio e dessa vontade de pecar. Ela deseja ser livre, ela tem um intenso desejo de vencer a própria intenção e desejo de pecar dentro do coração. Ela quer matar o problema lá no ninho. Ela quer ser santa até nas suas intenções, nas suas inclinações e nas suas vontades. Por último, ter fome e sede de justiça é ter um intenso desejo de ser santo como Jesus é. Ela quer exibir o fruto do Espírito em todas as suas ações, em todas as suas atitudes e parecer com Cristo em tudo, no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de agir. Isso é ter fome e sede de justiça. Fome tem a ver com necessidade, tem a ver com paixão, tem a ver com saudade. Quem alimenta essa fome tem a promessa de que ela será saciada. E de fato, ela é saciada no momento que essa pessoa encontra Jesus, porque ela encontra a solução para o seu pecado. Jesus pagou o pecado dela na cruz e também ela encontra solução continuamente, saciedade continuamente, porque Jesus nos liberta do domínio do pecado. E a cada vez ele nos sacia mais e mais à medida que nós nos tornamos um com ele. Ela tem promessa de saciedade
continuamente e para sempre, porque ela espera a volta de Jesus, quando ela estará unida com Ele perfeitamente, literalmente, então ela será saciada. Durante a semana, você memorizou o versículo e você fez o seu devocional, estudou alguns textos. Um dos textos que você estudou foi o texto de Oséias, capítulo 6. E ali você tem o povo de Israel dizendo, um dizendo para o outro: vamos voltar para o Senhor, conheçamos, prossigamos em conhecê-lo. É certo, como o dia vai amanhecer, que Ele vai se voltar para nós, vai nos perdoar e vai nos abençoar. Só que a resposta de Deus é inusitada. Deus pergunta para o povo: o que eu farei com vocês? Porque o amor de vocês é tão passageiro como a névoa da manhã, como o orvalho. Daqui a pouco você vai procurar, não está lá mais. Faltava fome, faltava sede no coração do povo de Israel. Eles buscavam a Deus nos problemas de dificuldade, mas perdiam a fome de Deus nos momentos bons. É um exemplo negativo que nós não devemos seguir. Nós temos exemplos positivos. O Salmo 42 mostra o salmista Davi olhando para uma corça e dizendo: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Deus vivo. Então ele demonstra toda a sua sede e como ele quer ter mais desse Deus, ser mais parecido com esse Deus e saciado nesse Deus. A mesma coisa acontece no Salmo 63, em que ele se compara com uma terra seca, rachata, sedenta, árida. E ele fala que ele quer se regalar, que ele quer encher-se como num rico banquete. É a fome que ele tem de Deus, o desejo de se alimentar e de viver intensamente a sua relação com Deus. Olha, nós temos um outro exemplo negativo em Números capítulo 23, ali conta a história do profeta, falso profeta Balaão, foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, porém impedido pelo próprio Deus de fazer isso. A cada vez que ele tentava amaldiçoar, ele acabava abençoando, e no final de uma das suas bênçãos, ele fala que eu morra como um justo, que eu morra como um deles. E é engraçado, ele quer morrer como justo, mas nunca quis viver como um justo. Ora, para morrer como justo, você precisa viver como justo. E para viver como justo, você precisa ter fome e sede de justiça. Esse foi o versículo que a gente decorou. Eu espero que você já esteja refletindo sobre isso. Amanhã, no próximo momento, você vai ter a oportunidade de encontrar com o seu grupo e discutir com eles tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, tudo que você leu, as ministrações que Deus fez ao teu coração. E eu quero te ajudar um pouquinho mais, já te dando algumas ferramentas para a sua conversa no meio do seu grupo de compartilhamento, ok? Nós já sabemos que a felicidade não é algo que nós buscamos diretamente, mas é uma promessa para quem busca a coisa certa. E a coisa certa é ter fome e sede de justiça. Agora, como que a gente pode caminhar nessa direção? A primeira dica é você ter uma ideia da fome e da sede que você tem. Será que essa fome e sede é realmente grande? Ora, você pode fazer isso olhando para os santos na Bíblia. Olha para os personagens bíblicos que mais se destacaram pela sua fome e pela sua sede. A história deles está ali para servir de exemplo. E nós podemos comparar a fome deles com a nossa fome. Você pode olhar para esses personagens bíblicos que buscaram a Deus com tanta intensidade e encontraram. Você pode também olhar para os personagens da história cristã, homens e mulheres de Deus que buscaram a Deus com fome e sede. E à medida que você lê e ouve a história deles, você pode comparar com a sua própria fome. Uma outra dica é aumentar essa fome. Uma vez que você teve a ideia do tamanho dela, agora você é convidado a aumentá-la. E como é que você pode fazer para aumentar a sua fome? Primeira dica é refletir sobre a sua própria justiça. Se você olhar para a sua justiça agora, em como você se adequa ao padrão de Deus, você vai se sentir completamente envergonhado. E isso vai aumentar a sua fome. Você vai se humilhar de novo, você vai chorar, vai se lamentar e vai seguir o processo e desejar ter mais de Deus, viver mais adequado aos preceitos de Deus. Agora, também é importante você se conscientizar da necessidade de um Salvador. Viver essa justiça não é possível sem ajuda, sem salvação, sem auxílio de alguém que é muito mais santo. Ao fazer isso, você já vai experimentar uma justiça, não a sua própria justiça, mas a justiça de Jesus Cristo na cruz por você. Terceiro, deseje ser como os grandes santos da Bíblia. É verdade, deseje.
um erro que nós cometemos é ler a Bíblia, achar interessante as histórias, mas nunca imaginar você vivendo da mesma forma, você buscando a Deus da mesma forma, você lendo a palavra da mesma forma, você tomando as mesmas atitudes que os personagens bíblicos. Coríntios capítulo 10 fala que aquelas histórias foram escritas para o nosso exemplo, para que nós imitemos os exemplos positivos e rejeitemos os exemplos negativos. Então é para você, é palavra de Deus para você imitar e colocar em prática. Deseje ser como os grandes santos da Bíblia. Quarta dica: evite o que é flagrantemente maligno e pode adoecer espiritualmente. Você sabe, tudo aquilo que desagrada a Deus também faz muito mal para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Você deve evitar isso porque é ruim. Agora tem outras coisas que não são tão ruins, e aí vem a quinta dica. Evite aquilo que não é pecaminoso, mas que pode acabar com o seu apetite espiritual. Hoje nós vivemos numa vida cheia de entretenimento, que pode roubar de você momentos preciosos que você poderia estar buscando agradar a Deus e glorificar a Deus. Fique esperto, tire da sua vida tudo que está atrapalhando o seu apetite espiritual. Por último, coloque-se num lugar onde a sua fome possa ser saciada. Se você está com fome, não adianta você dar uma volta no banheiro. Você precisa ir ao lugar onde tem comida. Então, priorize a vida comunitária. Esteja com outras pessoas que também têm fome e sede de Deus, têm fome e sede de justiça. Assim você vai estar bem acompanhado e vai ter a oportunidade de se regalar com irmãos e irmãs. Pratique a oração. Uma das maneiras de saciar o desejo do seu coração por felicidade, por satisfação, é se encontrar com Deus e ter momentos preciosos, momentos duradouros e intensos de oração. Leitura da Bíblia. É na Bíblia que você vai encontrar a direção para a sua vida. Ela é a lâmpada que vai iluminar o teu caminho. Quanto mais você lê, mais você é alimentado e mais fome você vai ter. Outra dica: leitura dos santos. Leia a história dos grandes homens de Deus ao longo da era cristã, desde a fundação da igreja. Se você nunca leu, você precisa ler. Pessoas que tiveram fome e sede de justiça não só foram saciadas, como transformaram a história ao seu redor, sendo fonte de bênção, mudando a história de uma maneira positiva, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, alcançando milagres, fazendo coisas incríveis que você sequer sabe e precisa saber, porque se eles viveram, você pode viver também. Que Deus te abençoe nessa semana, que você coloque em prática tudo o que você foi ensinado, tenha um momento abençoado com o seu grupo, tá? Nós nos vemos na próxima semana. Até lá.